Bora, meus fachos. E aí, tava um pouco sumido, fiquei doente. Mas vamos tentar voltar com carga total e fazer vídeo, né? Bem, esse vídeo de hoje é falando sobre a Libertadores, né? As definições das semifinais, os confrontos, né? Analisar um pouco, com alguns comentários, o que aconteceu nas quartas de finais. E desde já vou pedindo para vocês deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e não esqueça, isso é muito importante, né? Divulguem aí, mandem pra galera, deem essa forcinha aí que agradeço muito. E é isso aí, vamos tentar fazer crescer o canal, vamos que vamos e vamos lá. Bem, começar a falar de Grêmio e Palmeiras, né? Que foi um confronto de muitas variáveis, podemos definir assim, né? No primeiro confronto, o Palmeiras de certa forma surpreendeu, né? A gente critica muito o estilo do Felipão, mas no primeiro jogo deu muito certo o estilo do Felipão, né? É engraçado como o mundo dá volta, já no segundo sofreu pelo seu estilo, mas vamos analisar rapidamente o primeiro jogo, que foi um jogo em que o Palmeiras manteve o controle, né? Não o controle de ter a bola, mas o controle do jogo, não sofreu, dificultou demais para o Grêmio criar e isso quebrou o Grêmio, né? O Grêmio sentiu muita dificuldade, o Grêmio praticamente não criou oportunidades dentro da área com infiltrações, não conseguiu se infiltrar dentro da zaga do Palmeiras. E já o Palmeiras é bem definido, né? Faz um lindo gol ali com o Gustavo Scarpa, né? Mas consegue depois teve outras chances, né? E com a sua organização tática dificultou demais o Grêmio sentiu dificuldade, né? Surpreendeu a dificuldade do Grêmio, que a gente ainda não tinha visto o Grêmio com tanta dificuldade e não conseguiu se infiltrar. O Palmeiras fez 1-0, controlou o resultado, teve outras oportunidades, criou outras chances, né? O Grêmio tentou de chutes de fora da área e, feito disso, sem conseguir infiltrações. E terminou assim o jogo, 1-0, méritos do Palmeiras e uma vitória, na minha opinião, merecida do Palmeiras. Aí a gente vai pro segundo jogo. Já no segundo jogo a coisa muda, né? O Grêmio tinha que conseguir o resultado, né? Tinha que vencer o jogo se quisesse alguma coisa ainda na Libertadores. Já o Palmeiras precisava empatar. E de empate o Felipão entende, né? Um técnico que tem por sua característica jogar fechado, jogar com um sistema defensivo muito bem organizado e a partir daí manter o resultado, né? E por ter ganhado o primeiro jogo, o Palmeiras levaria um leve favoritismo exatamente por isso. Bem, no começo do jogo o Palmeiras até começa jogando bem, né? Surpreendentemente, o Palmeiras vai para cima e consegue beliscar o gol. O gol do Luiz Adriano marca um gol muito importante e daí a expectativa era que o Grêmio sentisse, né? E tivesse muita dificuldade. O Palmeiras continua jogando bem após o gol, mas aí pesou a individualidade, pesou o craque, né? Pesou a estrela do time, né? O Cebolinha resolve aparecer, o jogo começa a mudar e dentro de menos de 10 minutos o Grêmio consegue marcar 2 gols e vira o jogo, né? Com o gol do Cebolinha e em outra jogada espetacular dele na velocidade, né? No mano a mano aqui no Brasil, o zagueiro e ele, dificilmente o zagueiro vai ganhar. Além de ter a velocidade, tem a habilidade e consegue fazer os 2 gols por méritos, que começou a incomodar o Palmeiras e nessa parte de incomodar vira, né, o jogo e começa a ter a vantagem do gol fora e se classificando para a próxima fase. E aí administra isso muito bem, né? O Palmeiras não consegue colocar na parte do início do jogo, né? O início bom e sente dificuldade. Não tem nenhum repertório, não teve nenhum repertório de jogada, não buscou nada de diferente, a jogada era bola na área. E a gente também ressaltar uma partida espetacular do Jeromel e do Kahneman, a dupla de zaga do Grêmio funcionou muito bem. O Palmeiras não conseguiu, né? A organização tática do Grêmio, o Grêmio não parava de criar no contra-ataque. Quando tinha a bola, que não gerava contra-ataque, não tinha a bola no campo de ataque, rodava a bola de forma espetacular. E o Palmeiras não conseguiu reagir, o Palmeiras não conseguiu incomodar, o Palmeiras não conseguiu cutucar o Grêmio. E o Grêmio, mesmo sem a posse de bola geral, não deixava o Palmeiras jogar, o Palmeiras não criava, o Palmeiras não assustava. Era sempre laterais do Marcos Rocha, cruzamentos e mais cruzamentos, que não deram em nada, né? E aí, merecidamente, o Grêmio
reverte o placar e se classifique para a próxima fase. Tentar manter a ordem. Vamos falar agora do Boca, né? Boca Juniors, que pegou a LDU dentro de casa, né? E fez o que se esperava, né? Jogou com o resultado do jogo da ida, em que o time deu uma aula de jogar na altitude, né? A Laú não conseguiu, vamos dizer assim, que prevalecer sobre o controle da altitude, não, que é sempre uma preocupação quando se vai jogar na altitude. E eles não conseguiram essa vantagem, porque o Júnior jogou extremamente organizado no primeiro jogo, deu uma aula. O Abla, esse Cruzeiro, fez uma partida espetacular, né? E não conseguiu a LDU fazer nada de diferente, né? Não conseguiu tentar algo. E o Boca foi prevalecendo na partida, foi buscando, achou um primeiro gol, não, aliás não achou, né? Fez o primeiro gol, uma boa jogada, um bom passe dele, saiu do campo de defesa, uma boa, ótima transição, o Abla foi lá e marcou. E aí foi prevalecendo na partida, a camisa, o peso de jogar contra o Boca Juniors. Nisso eles foram se organizando ainda mais, e aí conseguiu o segundo e terceiro gol numa falha, mas que gerou de um lançamento e de uma pressão do Abla, fez com que o zagueiro falhasse. Metros totais do Boca, 3-0, ali dificilmente a LDU ia conseguir virar o jogo, né? Aí vem pro jogo de quarta-feira, um jogo tranquilo, sem estresse pro Boca, né? O Boca jogou com o resultado debaixo do braço, não se estressou com a partida, não procurou também ir lá em cima, teve mais chance do que a LDU, criou mais que a LDU e é isso. Controlou o jogo, não sofreu, jogou com 3-0 debaixo do braço, tranquilo, foi lá, saiu no 0-0, acabou-se o jogo, classificação do Boca Juniors totalmente merecida, que se garantiu no jogo de ida e fez um jogo de volta razoável, tranquilo, só para confirmar a classificação. E agora vamos falar do Flamengo e Internacional, né? Um jogo em que o primeiro jogo foi um jogo meio chato, né? Um jogo feio, né? O Flamengo conseguiu marcar ali 2 gols. Se alguém tinha que ganhar aquele jogo era o Flamengo ganhou, né? Não sei se 2-0 traduzia bem aquele jogo, acho que o 1-0 seria o mais justo, ou 2-1, acho que o Inter não merecia perder por 2 gols de diferença, porque o Flamengo também não fez nada também espetacular, merecia mais a vitória do que o Inter, foi lá, buscou, ganhou, né? E não tem nem muito o que falar sobre esse primeiro jogo, né? Ficou muito truncado, ficou muito feio, né? Um jogo com muita dificuldade, o Inter dificultou muito a vida do Flamengo, e o Flamengo sempre com a posse, sempre recuperando rápido, mas também sem grandes criações, né? Já no segundo jogo, o JJ, né, treinador do Flamengo, Jorge Jesus, mostrou para que veio, né? Mostrou a diferença, mostrou a qualidade, né? Impressionante a mudança, né? O Flamengo foi um primeiro tempo espetacular, né? Se o Gabigol não perdesse a chance, entre outros que ele perdeu durante a partida, o Flamengo tinha matado lá no primeiro tempo mesmo, né? Vai em cima, marca em cima, não deixa o Inter jogar, não recua, não tem medo, não se apavora, o tempo todo em cima, o tempo todo criando, botando pressão, tendo posse de bola, tentando chutes de longe, sempre com velocidade, sempre incisivo para fazer o gol e prevalecendo no primeiro tempo, né? E aí vai pro segundo tempo, o Inter durante todo o jogo fez força para jogar, né? O que é fazer força é não fluir com naturalidade, não era estilo Flamengo, era na força, era mais na vontade, na garra, do que na organização, do que em jogadas criadas, era na bola aérea, era na velocidade, era na individualidade de alguns jogadores, e tentava desse jeito, né? Conseguiu marcar o primeiro gol, né? Em meio a essa pressão, em meio a essa abafa, né? De qualquer forma que tentou fazer. E aí acaba sofrendo um gol num erro, perde a bola lá e o Flamengo vai no contra-ataque. O que eu tenho para comentar desse segundo gol? Eu acho que não tinha necessidade ainda do Inter se atirar daquela forma. Por quê? Houve 8 minutos de acréscimo e a previsão já era dentro disso, né? Não foi tipo algo que aconteceu depois e gerou os 8 minutos. Já tinha gerado os 8 minutos no gol do Inter, né? Que aí demorou. Concordei com a substituição da saída do Cuesta para a entrada do meio campo, o argentino. E concordei.
Isso era certo, porque aí você recuava um volante, mantinha a linha, e aí você subia todo mundo junto, todo mundo agrupado. Só que o Inter deixou só uma pessoa, só um jogador marcando lá atrás. Isso não se pode, porque ainda tinha cerca de 16 minutos de jogo. E 16 minutos dentro do futebol para você marcar mais um gol é muita coisa, né? É muita coisa. O Grêmio vira em menos de 10, né? Em 8 minutos, se eu não me engano, o Grêmio virou o jogo contra o Palmeiras. Imagine marcar um gol. Então acho que a substituição foi correta, mas o suicídio não, né? Se atirar daquela forma naquele momento, eu acho que ainda não era o momento correto. E aí pecou por isso. Na qualidade do contra-ataque, Bruno Henrique faz toda a jogada, toca pro Gabigol, que dessa vez não perdeu, botou pra dentro, e ali matou o jogo. Mais uma vez, volto a repetir, méritos do Flamengo. Méritos do Flamengo. O Flamengo jogou melhor os 2 jogos, né? Mereceu. Nesse segundo jogo ainda foi bem melhor do que no primeiro, né? E vamos ver, né, o que vai dar entre Flamengo e Grêmio. Vamos falar já sobre esse confronto que é um jogo que a gente vai ficar nessa expectativa, né? Eu mesmo não consigo palpitar um palpite de certeza. Eu acho que o Grêmio tem a parte copeira a favor, né? Um time mais chato, né? Um time mais cascudo, apesar de ter mais jogadores jovens, de ter menos experiência, mas o Renato consegue dar esses jogadores jovens muito poderio, muita força, organiza muito bem sua equipe, né? O Jean-Pierre vem fazendo um Libertadores espetacular, é um time que ninguém se esconde pro jogo, todo mundo aparece, todo mundo vai pro jogo, e isso é muito bom, né? E é isso, essa expectativa. Já o Flamengo vem desse trabalho evoluindo a cada dia mais do JJ. É um time que não tem tanta tradição na Libertadores, né? Mesmo que os torcedores do Flamengo se doam com esse comentário, mas é a verdade, né? Fazia muito tempo que o Flamengo não chegava numa semifinal. Chegou por méritos, tá aí por méritos, né? E vamos ver o que ele consegue apontar, né? Eu acho que não tem favorito no confronto e vai definir muito o placar do primeiro jogo, né? Porque às vezes um dos times pode estar num dia ruim e dá tudo errado. Acontece, exemplo, 3-0, né? É futebol e tudo pode acontecer, mas definir um favorito é praticamente impossível. Assim como no confronto que a gente vai falar agora, que foi o River Plate, que passou sem nenhum trabalho contra o Cerro, né? Teve uma certa dificuldade, mas nenhum trabalho em geral, nenhum sofrimento, né? A gente teve o jogo de ida que gerou muita polêmica, né? 2 gols de pênaltis marcados pelo River que não tem nada a ver com a arbitragem, né? Pra mim um foi, o outro não. Acho o outro espalhafatoso, né? Acho que houve pênalti ali, né? Mas a arbitragem marcou, o River não tem nada a ver com isso. Foi lá e converteu, fez o 2-0 dentro de casa e foi-se embora jogar fora no Paraguai em uma festa espetacular. Espetáculo que a torcida do Cerro fez ali, né? Muito agradável aquela festa, muito massa de se ver, e isso é muito importante, né? A Conmebol é meio chata com algumas coisas, mas provavelmente o Cerro deve ser punido, mas essa parte do futebol raiz vale a pena prevalecer, que é a festa da torcida, o apoio, algo. Deram um show, foi um espetáculo, eu vi, me emocionei, e vale a pena ressaltar. Já no jogo equilibrado, o empate definiu bem o que foi o jogo, né? O River criou, o Cerro também criou, né? Mas nenhum momento o Cerro chegou a... Não teve um momento da partida que passasse na minha cabeça em que o Cerro vou me classificar. Nenhum momento ele dera essa certeza, porque o River também conseguiu jogar, né? E agora já definido, né? River e Boca, dos maiores clássicos do mundo, pra mim a maior rivalidade, né? E vem aquele negócio, né? O River ganhou a última Libertadores em cima do Boca, tem tudo isso, jogo de ida, jogo de volta, como é que vai ser, tem todo aquele negócio de esquema de segurança e tudo mais, né? Muita coisa a se definir e vamos ver, né? Eu acho que o Boca tem hoje um elenco melhor, mas é clássico, é rivalidade, não é tipo muito melhor elenco do Boca, é um pouco melhor do que o do River. E são 2 grandes elencos, 2 grandes times, 2 times que são chatos em Libertadores, né? Que
às vezes faz uma fase de grupo pífia, como o River Plate fez, com o risco de não passar, né? Mas quando entra nessa parte da Libertadores do mata-mata, eles viram outro time praticamente, né? Parece ter duas caras e dão um show, né? Se dedicam e vão pra cima e conseguem jogar um bom futebol e conseguir seus resultados. Então, expectativa muito grande para esse jogo, né? Uma expectativa de raça, mas também de jogo. Eu acho que eles, além do... Vai ter confusão, vai ter bate-boca, isso é praticamente obrigatório, mas eu creio que eles devem jogar bola também e oferecer um bom espetáculo de futebol. Bem, galera, é isso, né? E mais uma vez pedindo para vocês se inscreverem até o final. Agradeço quem assistiu até o final do vídeo. Se inscrever aí no canal, deixa o like, ativa as notificações, compartilhem, é muito importante compartilhar. Chama a galera para se inscrever, quem gosta de futebol. E a gente vai tentar fazer novos quadros e melhorar as edições de vídeos cada dia mais e ver aí o que a gente consegue de novo. Tô pensando aí em algumas coisas novas pro canal. Esse final de semana eu devo postar um vídeo no domingo analisando os grupos da UEFA e provavelmente definido a vida do Neymar, né? Ver se ele provavelmente deve tomar um rumo e a gente vai falar sobre isso também. E durante a semana eu devo falar sobre as principais ligas da Europa, né? Tô vendo aí como vou colocar isso no agendamento, mas devo fazer um vídeo por dia, segunda, terça, quarta e quinta das 4 principais ligas da Europa, né? E é isso, vamos que vamos. Também no próximo final de semana deve ter um vídeo sobre a Série B, né? Falando sobre o geral, e depois eu vou continuar aquela série de 3 vídeos sobre o Brasileirão Série A, falando um pouco mais apuradamente dos times. É isso aí, galera, deixa o like, compartilhe, se inscrevam, valeu, um abração, valeu meus faixa.